Olá, hoje na nossa conversa de fato convidamos o senador Delcídio Amaral, líder do governo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que acabou de sair de uma reunião no Palácio do Planalto e tem novidades para a gente. Me parece que o fator previdenciário, que foi uma pedra no sapato do governo, né, que foi aprovado no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional, enfim, e que altera totalmente os cálculos e, enfim, todo o ajuste que o governo tinha programado. Senador, a presidente vai vetar o fim do fator previdenciário? Bom, primeiro quero cumprimentá-los, a oportunidade de estar conversando com vocês, mas a presidenta Dilma está avaliando essa questão com o cuidado que ela requer. Nós temos duas alternativas, uma mantendo o fator previdenciário no 85-95 e, eventualmente... O aprovado pelo Congresso. O aprovado pelo Congresso, e, eventualmente, criando algum dispositivo e, claro, vão avaliar qual é a melhor maneira de se fazer isso, mas, eventualmente, atrelando aquilo que foi aprovado no Congresso, tá certo? Há uma certa mobilidade em função da expectativa de vida e, evidentemente, a outra alternativa é uma alternativa de veto com uma nova proposta, mas sempre o quê? Se preocupando com os aposentados, se preocupando especialmente com a saúde da Previdência, até porque esse texto que nós aprovamos, no governo da Dilma, não traz nenhum problema, e nem no governo do próximo presidente ou da próxima presidente. Isso só vai começar a trazer consequências para as contas da Previdência de 2022 para frente. Mas, senador, tem gente que interpreta que tem efeito retroativo, porque é para beneficiar. Então poderia ter um impacto aí agora. Com essa questão do efeito retroativo, seria até um cenário pior, Ou seja, já trazendo consequências muito mais rapidamente do que nós estamos projetando à luz daquilo que nós aprovamos. Agora, a realidade, acho que importante, o governo está analisando com responsabilidade por causa do impacto na Previdência, principalmente respeitando os aposentados e vendo duas alternativas, uma com veto e outra sem veto. Quando é que sai a decisão, senador? Não deve demorar, não. Eu acredito que mais uma semana, no máximo, nós já tenhamos a decisão. E dentro do prazo também até de sanção da medida provisória da 664, e, consequentemente, alinhado com todo o nosso discurso e tudo aquilo que a gente falou ao longo aí desse período em que nós votamos essas matérias no Senado. Como líder do governo e também como presidente da CAI, como é que você está vendo essa movimentação principalmente dos senadores Zé Serra e do Romero Jucá, dos senadores, que estão preparando toda uma pauta federativa aí? Entre elas, acabar com o aval da União para empréstimo para os estados. Bom, primeiro, claro que uma pauta federativa ela é fundamental para o país. Nós já estamos trabalhando, eu posso falar isso com legitimidade, porque eu trabalho nisso desde 2011. Lá nós propusemos uma reforma do ICMS com unificação das alíquotas interestaduais, criando um fundo de compensação, um fundo de desenvolvimento regional, sendo que o fundo de compensação era para mitigar as perdas dos estados com essa unificação das alíquotas, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, esse sim, faria o papel dos incentivos hoje. E por que tudo isso? Primeiro, porque essa é a grande reforma. Talvez a reforma mais importante para esse ano é essa reforma. Agora, tem desafios pela frente que nós vamos saber... Que pode comprometer, inclusive, o ajuste fiscal. Que pode comprometer, inclusive, o ajuste fiscal. Então, essa estruturação de fundos tem que vir de dinheiro novo, Então, o governo está agora olhando isso com extrema atenção. Essa autonomia dos estados, deles não precisarem mais do aval da União, isso aí é ruim para o governo? Perde um certo controle sobre os estados? Não, isso aí tem que ser muito bem avaliado. Primeiro, em função da responsabilidade fiscal que cada estado da federação tem. Segundo, as contas. As contas, aí não falo do governo, contas Brasil, até porque Estado colabora com superávit, municípios, estatais, o governo federal. Então, eu tenho ficado muito preocupado ultimamente com, às vezes, iniciativas que, dentro do Congresso,
que queimam etapas. Ou seja, você, quando vai discutir um projeto, você tem que... As comissões permanentes ou as comissões especiais é onde nós estamos, onde esses projetos são discutidos, onde os parlamentares são ouvidos. Então, essas comissões, elas preparam com muita profundidade cada texto que vai subir para o plenário. O que está acontecendo agora? Estão montando uma série de pautas fora da tramitação normal. Então, e no discurso de não, aqui é no voto, aqui é democrático, a gente começa a votar coisas que depois não tem nenhuma... O governo perdeu o controle da Câmara e está perdendo o Senado nenhuma também. validade. Então, o governo tem que se preparar para isso, e acho que os parlamentares também hoje estão sofrendo. Por quê? Porque os parlamentares vêm para cá toda semana e querem fazer os grandes debates. Então, nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Nós vamos ter que ficar aí no meio caminho. No meio do caminho. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui, sobre preocupação. Hoje saiu uma notícia de que o Palácio Planalto, o governo, recebeu uma pesquisa em que a presidente Dilma, pela primeira vez, está com popularidade abaixo de 10%. O que o senhor acha disso? A pesquisa que eu conheço é aquela que ela aparecia com 14% aproximadamente de ótimo e bom. É um momento difícil, não é só para o governo federal, nos estados também. Se você fizer qualquer pesquisa nos estados, a maioria dos governadores tem hoje uma avaliação, estou falando a maioria, não estou dizendo que todos. A maioria dos governadores tem índices de aprovação muito menores do que seus antecessores e muito menores se a gente comparar pesquisas que foram feitas nos anos anteriores. Agora, eu não tenho dúvida, com a aprovação das medidas provisórias na semana passada, agora com os anúncios, vem aí o programa voltado aí para o agronegócio, né? Vem o Plano Safra, vem as concessões. Eu acho que o governo infletiu, o governo fez uma inflexão depois de semana passada. Tem que agora aproveitar e assumir efetivamente um debate de temas. Mas todas as previsões que vem aí também, mais desemprego, sabe? A crise. Vamos passar por um período aí de... Não vamos passar por um período aí... Recessão. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos, isso a gente sabe, que para se tomar medidas como essa que estão sendo tomadas, eu fui relator do Orçamento Geral da União. Eu me lembro que eu fui relator no único ano que veio a bolha imobiliária. E foi a primeira vez que o Congresso aprovou um orçamento menor do que a proposta que veio do governo. Ali, com a vinculação do orçamento, né, e o orçamento brasileiro é todo ele vinculado, né, já era uma dificuldade enorme. Imagina você contingenciar 70 bi. Claro, nós temos consciência. E não precisa também ficar dourando a pílula. Esse ano nós vamos ter uma inflação acima do limite da meta. Isso é inegável. Nós vamos enfrentar as questões de desemprego, porque economia não é uma leitura localizada. Economia é uma leitura de tendência. Quer dizer, o resultado bom, você acha que vem no fim do ano? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, o fim do ano nós vamos começar a ter, nós vamos ter crescimento negativo, mas no final do ano nós já vamos ter as tendências que vão indicar para o ano que vem, não um ano extraordinário, glorioso, mas nós já começando a ter crescimento do PIB, já mudando essa realidade, a inflação já sinalizando que vai cair, e isso é extremamente relevante. Ou seja, nós vamos começar a ter uma nova realidade, e claro que isso vai impactar na avaliação do próprio governo federal. Pois é, mas aí é uma coisa para o futuro. Está se prevendo aí, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de fidelidade partidária, prefeitos, senadores, uma certa debandada do PT. O senhor acha que em outros estados também vai acontecer isso? Não, eu acho que o problema é que a turma sempre fala do PT. A preocupação... Mas o PT, a popularidade do PT está no chão hoje. Mas acho que mesmo a gente não pode também fazer política, o partido está com baixa popularidade, vamos mudar de partido. A instituição PT ela é muito maior que todos nós. Se a gente está numa fase, não está numa fase boa, isso não quer dizer que o PT se recupere. Isso já aconteceu com outros partidos. Isso, inclusive, aconteceu com partidos de esquerda pelo mundo. Você pode ver a experiência, por exemplo, dos partidos de esquerda na Europa. Eles já passaram por isso também, mas fizeram uma avaliação interna, ajustaram o discurso, procuraram entender a realidade e avançaram. Tanto é que muitos deles voltaram a comandar. O que a gente percebe nitidamente?
O Senado, com a última decisão do STF, claro que preocupa a migração, e não é só do PT, não, de vários partidos, porque há um movimento no sentido de, eventualmente, cooptar alguns senadores e senadoras para a oposição. E a mesma coisa na Câmara. A Câmara, por exemplo, existe um projeto na Câmara que está tramitando, inclusive em urgência, e que pode vir a ser votado, que abre uma janela de 30 dias. Então, esse também é um precedente perigoso, né? E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Como você pode ter parlamentares migrando para a oposição, pode ter gente também da oposição migrando para a base e, eventualmente, migrações entre partidos. Eu tenho conversado com gente que tem conversado com o ex-presidente Lula e com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Eles têm me dado uma resposta divergente. Qual dos dois está mais incomodado com a presidente Dilma? Não, eu não quero fazer esse juízo de valor. Eu acho que cada um vive dentro de uma realidade. O presidente Lula dentro de um projeto do PT, dos seus aliados, o próprio governo Dilma, e o presidente Renan tem uma leitura também muito clara para todos nós. É montar uma pauta efetivamente de um Congresso independente, de um Congresso que não vai ser simplesmente alguém que aprova ou desaprova os projetos que vêm do Executivo. O presidente vai vetar o Parla Shopping? Nós não discutimos isso ainda. Vão analisar os principais jabutis, né? E aí vão avaliar da jabutizada o que fica, o que sai. Na sua opinião, deveria vetar ou não? Algumas coisas sim. Não, no Parla Shopping. O Parla Shopping, no meu ponto de vista, deveria vetar. Agora, é evidente, é um entendimento que isso é uma questão da Câmara, né? Quer dizer, é intracorporis essa questão, né? Agora, mas tudo que bem. Pegou muito mal para a opinião pública. Mesmo sendo intracorporis, né? Eu acho que a gente precisa avaliar bem, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, né? E aí fazer a célebre pergunta, e o que o Senado tem que ver com isso? Senador, olha, muito obrigada pela sua participação nessa entrevista. E gostaria também de agradecer a participação nessa entrevista do meu colega Andrei Meirelles. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima Conversa de Fato.